Uou! Salve galera, muito boa noite para você que está sintonizado na Record News Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral e esse é o Conexão ND que está começando e o nosso papo por aqui nas noites de quinta é o esporte. Hoje vamos falar de remo, estamos recebendo nos estúdios do Grupo ND a campeã mundial de remo catarinense de Floripa, Fabiana Beltrame. Fabiana, primeiro agradecer a tua disponibilidade, o carinho de sempre com o Grupo ND. Dizer que eu estou cheio de curiosidades para esse nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, conversar um pouquinho. Sempre resenha muito boa. Conta pra gente, Fabiana, o que você anda fazendo? Te acompanhe nas redes sociais e vejo que o remo, mesmo após você deixar as competições profissionais, ainda é bastante presente na tua vida, né? Sim, o remo está no meu sangue, né? Hoje em dia eu tenho um programa de treinamento de remo online, de remo indoor, né? Que hoje em dia está muito comum essas máquinas de remo indoor nas academias, no crossfit, ou até em casa as pessoas têm. Então eu e o meu ex-técnico Júlio, a gente fez esse programa de treinamento para que pessoas do Brasil inteiro que não tivessem água perto pudessem remar, né, da forma correta e fazendo um programa de treinamento. Então agora a gente tem alunos do Brasil inteiro fazendo com a gente e é bem bacana. Que legal. Maridão tá bem, grande Gibran, falando de remo, falando de filhos. Você é uma remadora bem família? Nossa, muito família, né? Dava para ver desde a época que eu remava, minha família ia sempre junto comigo nas competições e tudo. E agora, mesmo que eu estou aposentada, vamos dizer assim, das águas, né? A gente está sempre junto. Tem algumas fotos aí, ó. É, bacana. É. São teus pais? É, são meus pais, minha irmã, e aí algumas viagens, né? A gente gosta bastante de viajar ainda, porque a Alice, principalmente, minha filha mais velha, que viajou muito comigo, agora ela só quer viajar, né? Quer voltar. Então a gente está sempre viajando também. Então sou muito família, muito família. E o Gibran também, né? Meu marido também. Então a gente se combina nisso. Ela coleciona ainda muitas medalhas? A Alice? Alice? Alice, sim. A Alice agora está jogando vôlei. Ai, que legal. Começou no esporte agora, está gostando bastante. E o meu filho faz jiu-jitsu e futebol. Então, todo mundo no esporte, né? Envolvido com esporte. Essas imagens são onde? Não são? São Percebo que não são no Brasil. São na Espanha. Que legal. A gente esteve lá no ano passado. Que legal. Bem bacana. Acompanhe teus posts na internet, né? Você estava falando desse treinamento. Vejo que você faz esse trabalho com as dicas sobre o esporte, estilo de vida saudável, atividade física. Percebo que tem uma vibe também de ajudar quem está começando, mas quem também já tem algumas horas nas remadas. Sim, é por também. Aí? Esse programa é para todo mundo, né? Tanto para atletas que pararam de remar, ou atletas master também, que já são mais velhos. Minha categoria. Isso, exatamente. Tem bastante gente que está fazendo esse treinamento. E também, além das dicas de remo, como você falou, dou dicas de saúde também, né? Porque como tem muita gente que não conhece o remo, eu decidi abrir um pouco esse leque para que as pessoas começassem a seguir e começassem a conhecer o remo, né? Para popularizar um pouco esse esporte, essa modalidade, que não é só para atleta, né? Hoje em dia, qualquer um pode praticar, inclusive competir também, né? No remo indoor. Então, é bem amplo para todo mundo que quiser seguir. E começar também é muito simples, qualquer um pode fazer, um esporte muito democrático, não tem idade, sabe? Todo mundo pode praticar. Então a gente está bem feliz assim que cada dia mais alunos entram e estão felizes aí com os resultados tanto estéticos quanto de saúde também. E é Remo Fitness, né, o nome do projeto. Que legal. Então, bem bacana. Eu lembro, Fabiana, quando eu era adolescente, né, pré-adolescente, estudante ainda no Colégio Coração de Jesus, tinha acho que uns dois conhecidos, dois amigos que eram mais velhos que praticavam o remo. Uhum. E a gente percebia que os caras, né, tinham um bração, ficavam com um tórax legal, a gente ficava muito encantado com isso, né? Uhum. Com a parte física, né, com a parte estética que esse esporte te dá, né? Sim, é um esporte, muita gente acha que só mexe os braços, né, a parte de cima, mas é um esporte de corpo inteiro, uma atividade que mexe tudo, principalmente as pernas até, na verdade, né, porque a maior parte da força da remada é das pernas. Então, a mulherada aí que procura tonificar as pernas, o bumbum, é uma modalidade excelente para isso. E, assim, ela não trabalha só o cardio, como muita gente acha. Também, como é um esporte de resistência, também define a musculatura. Então, muita gente também procura para isso e algumas pessoas não sabem, agora estão sabendo, né? Legal demais, hein? O remo é um esporte que tem muita tradição por aqui em Florianópolis e em outras cidades também de Santa Catarina, né? Um salve para os clubes manezinhos, o Riachuelo, o Aldo Luz, o Martinelli. Como é que foi teu começo nesse esporte? Eu sei qual foi o clube que você começou, mas conta pra galera. Bom, eu comecei no Martinelli, né? Clube Náutico Francisco Martinelli, que é meu clube do coração até hoje. De vez em quando eu vou lá, dar umas remadinhas e tudo.
Comecei sem pretensão de ser atleta, fui lá com uma amiga só para conhecer e aí começamos a fazer aulas no tanque, né, que é aquele que simula o movimento da remada sem ir para a água ainda. E aí desde aquele primeiro momento eu já me apaixonei muito por esse esporte. E quando eu fui para a água, então, foi paixão maior ainda, porque a gente vê a cidade de outro ângulo, né, a cidade linda que a gente está, e sentir que você está fazendo o barco andar também, né, com a sua força, com os remos ali, é apaixonante esse esporte. Então, é engraçado assim, que todo manezinho conhece alguém que já remou ou que rema, né? É um esporte muito tradicional, assim, e continua sendo, apesar de, às vezes, dar um gap, assim, de atletas, né, que vão para fora e tal, competir, mas tem sempre muitas pessoas na escolinha. O Martinelli lá tem uma gurizada muito boa agora começando. Então, a tradição está se mantendo. Legal. Tua categoria preferida que você mais disputou foi o Single Skiff Leve. Traduz pra gente as características dessa categoria. Mas você já competiu também em duplas, né? Já competi em dupla, em 4, em 8. Eu competi em vários barcos, em campeonato estadual, quando eu morava no Rio, né? Mas em regatas internacionais eu competi o Four Skiff, que é um barco de 4, já também o Double Skiff, ou o Double, né, como a gente chama, que é em dupla. Nas Olimpíadas de Londres, inclusive, a gente se viu lá, né? Eu competi no Falaremos double. sobre isso. Mas o principal que eu tive os melhores resultados foi no Single Skiff, que é um barco individual, né? Dividido por categoria de peso. Então eu tinha que ter até 59 quilos para remar nesse barco, estava sempre controlando o peso. E foi nesse que eu me destaquei mais, ganhei 6 medalhas em Copas do Mundo, ganhei medalha pan-americana inédita também. E o Campeonato Mundial que foi a principal de todas, né? Que ficou marcado para sempre aí. Nosso próximo assunto, título mundial em Bled, na Eslovênia em 2011. Eu lembro muito bem, foi uma importante conquista da tua trajetória no remo. Quando você lembra desses momentos, das semanas que antecederam a prova, da viagem, o que veio depois, o que vem na tua mente? Nossa, eu consigo lembrar de tudo, assim, exatamente como foi, sabe? O nervosismo antes da prova, a minha família lá, o Gibran estava lá com a Alice, e depois a comemoração também de não acreditar no que estava acontecendo, né? Porque foi um título muito inédito, assim, até hoje o Brasil não tem um campeão mundial na categoria aberta, né? No sênior, que se diz. Então, foi muito especial, assim. O que eu mais recordo, assim, com mais emoção, é eu cantando o hino nacional com a Alice no colo, que foi uma imagem emblemática que até hoje corre aí o mundo e tal. Então, foi espetacular, assim, um momento inesquecível, vai ficar para a eternidade aí, não só do remo, mas do esporte nacional. Acho que foi uma conquista muito gloriosa mesmo, né? Com certeza. Tem 2 pratas nos Pan-Americanos, Guadalajara 2011, Toronto 2015. Essas estão lá no Memorial da Fabiana. Isso, são tudo lá, é meu quadro de medalhas lá. Inclusive, são as únicas medalhas do remo feminino até hoje também no PAN, infelizmente, né? Quem sabe agora no Chile as meninas consigam aí uma medalha também, mas foi a primeira medalha do remo feminino. A gente tem algumas fotos passando, tu com as cores do Vasco. Esse é o Mundial? Esse é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Copa do Mundo de... Não lembro agora, de Lucerna, acho. Legal, umas fotos aí que a gente separou, a galera de casa está acompanhando também. Esse daí já tem 4 momentos, ali tocha olímpica, legal. E das 3 Olimpíadas, mais a da tocha olímpica, Legal. Pois nós vamos falar de Londres, aí o nosso encontro lá em Londres. Em 2004 eu fui a primeira também brasileira a competir em Jogos Olímpicos. Você participou de 3 Jogos Olímpicos. Isso. Vamos lá, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Isso. Como é que foi a tua, um resumo dessas participações? Então, 2004 eu fui a primeira brasileira a competir nos Jogos, né, no remo feminino do Brasil, então foi bem marcante assim para minha carreira. Foi um antes e depois daquela Olimpíada. E aquela coisa, né? Primeira Olimpíada, aquele deslumbramento de ver todos aqueles atletas na Vila Olímpica, todos aqueles esportes. Então foi sensacional, assim, uma experiência única, né? Mas eu acredito que cada Olimpíada é uma experiência única. Depois lá em Pequim eu já estava mais experiente também, foi muito bacana, jogos muito bem organizados, né? Os chineses arrasaram mesmo. E depois Londres também foi especial, uma Olimpíada que eu competi em dupla, né, com a Luana Bartolo. Também foi muito bacana, a gente conseguiu também o melhor resultado do remo feminino em Olimpíada também. Então, todas foram bem marcantes. 13º lugar, se não me engano, foi isso? 13º, Com atletas do mundo inteiro. Isso. Para classificar já é uma grande conquista, né, para o remo do Brasil principalmente, que a gente não tem grandes resultados em Olimpíadas.
Então foi bem bacana. Ó, inclusive, né, resgatei uma foto dos meus arquivos. Você já falou que lembra desse dia, né? Mas confirma aqui que foi muito especial. Nos encontramos em Londres para uma entrevista, né? Vai aparecer na foto a Fabiana, eu tô ali, o remador o Anderson Nossetti, o Macarrão tá na área e o jornalista, né, meu brother Cleiton Ramos, hoje apresentador do Co-Irmão aí, SBT, também tá junto com a gente. Primeiro detalhe, a Fabiana não mudou nada, né? Não mudou? Obrigada. A mulher não envelhece um dia. 11 anos quase, né? Quase 11 anos, vai bater quase 11 anos, né? E a gente se encontrou para uma entrevista, tá ali o Nossetti andava com o crachá para cima e para baixo, não tirava, nem para dormir ele tirava. Que legal, né? Foi um momento muito legal, a gente fez a entrevista, a gente foi acompanhar os atletas catarinenses e, claro, não podia faltar a Fabiana e o Macarrão aí nessas matérias, nessa série de matérias que a gente fez, tá aí o registro aí da foto. Nossa. Teve um momento na tua carreira que você deixou Florianópolis. Acompanhei bastante a fase carioca, a gente viu uma foto ali remando pelo Vasco da Gama e depois com as cores do Flamengo. Foram esses dois clubes fora de Santa Catarina ou tivemos outros? Não, só esses dois. Em 2005 eu saí daqui e fui para o Vasco, né, que me abriu as portas lá no Remo do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de me formar aqui em Educação Física e estava naquele limbo, assim, né? Eu continuo a remar, porque aqui a gente não tem, assim, um apoio, a gente não rema profissionalmente. A gente ganha uma bolsa, assim, para ajudar nas despesas e tal, mas se eu quisesse mesmo profissionalizar, eu tinha que sair daqui. Nunca tinha pensado, mas acabei saindo. E aí fui para o Rio remar pelo Vasco e foi muito bacana, assim, uma experiência nova. Eu era novinha, né? Imagina, morando sozinha, então já amadureci bastante, né, nesse intervalo aí. E depois que eu tive a Alice, em 2009, eu fui para o Flamengo, que estava começando a atrasar o salário do Vasco, e aí eu agora com uma filha para cuidar, não podia me dar esse luxo, né? Então eu e o Gibran fomos para o Flamengo e foi no Flamengo que eu conquistei o título mundial, né? Então também os dois são muito especiais para mim. O Flamengo por eu ter conquistado o título mundial e o Vasco por ter me aberto as portas. E aí depois eu voltei para o Vasco e me aposentei pelo Vasco, porque realmente tem um carinho muito grande. O Eurico Miranda, hoje falecido, gostava muito de remo, ele sabia o nome de todos os remadores e ia lá torcer em todas as regatas. Legal. Então ele me chamou de volta e aí eu me aposentei lá com o Vasco. Também é meu clube do coração também junto com o Martinelli, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, quando fala de Flamengo e Vasco, vem essa rivalidade, essa história do futebol, e acredito que no Remo também tem uma rivalidade ali do torcedor, tal. O pessoal ficou chateado contigo, você mudou, virou a casaca, foi pro outro lado também? Ficaram. Sim, levei muitos xingamentos, tanto de um lado quanto de outro, quando eu fui. Ela ali é vira casaca. Fui bastante, mas a maioria, sim, torcia bastante. Tem uma rivalidade muito grande no campeonato estadual lá, então eles investem pesado mesmo nos atletas. Hoje em dia tem atletas do Paraguai, da Argentina, Uruguai. Naquela época também já tinha, né, remando por esses clubes, porque eles investem, porque eles querem ganhar mesmo esse campeonato. E aí o ano passado até o Flamengo ganhou, o Botafogo vinha ganhando há muito tempo. Então é uma rivalidade muito grande que vem do futebol e chega até no remo. Semana passada tivemos aqui em Florianópolis, em Jurerê, uma prova de remo de praia, que daí é um pouco diferente, né? Sim. Você chegou a competir também na praia, a treinar? Não, eu já remei na praia, uma prova lá no Rio, mas era com barco da lagoa mesmo, assim, barco fininho. Agora os barcos da praia são especiais, né? São mais largos, que pode ter marola, pode ter até onda que ele não vira, né? Então é uma modalidade nova que eles estão querendo introduzir também nos Jogos Olímpicos, né? Para se tornar uma coisa mais dinâmica também. O remo, às vezes, ele não atrai muito o público porque uma distância de 2.000 metros, às vezes demora, não tem tanta emoção. Então, eles estão tentando desenvolver essa nova modalidade para atrair mais o público, né? E está sendo bem bacana, assim. Já tem campeonato mundial, sul-americano também, que o Brasil teve um ouro, e um bronze e uma prata. Então, está crescendo bastante essa modalidade. A gente tem os esportes com bola e, se for pensar, temos os esportes com remo, né? Tem o caiaque. Sim. Tem o remo que você pratica, agora o remo de praia, a própria canoagem começou a se destacar no Brasil, né? Sim. Um acaba fortalecendo o outro. Com certeza. E aqui para o remo costal é muito bom porque a costa brasileira é gigante, né? Diferente de uma lagoa, que nem sempre tem uma lagoa lisinha para remar. E praia tem na costa inteira. Então eu acho que é um esporte que tem tudo aí para se desenvolver e crescer bastante. E incluir mais pessoas também, né? Na tua época de profissional, como é que era a tua rotina? É treino todo dia? Nossa, treino... 5 da manhã, acordava 5 da manhã ou 5 da manhã já estava lá remando? Depende. Quando eu remava aqui e estudava, eu acordava 4 horas da manhã
e ia para a água às 5 horas. E aí eu tinha aula depois, né? Então eu ia para a aula e à tarde voltava para treinar. De manhã treinava na água e aí à tarde fazia musculação ou ia para a água de novo. Treinamento mais físico, né? Mas no treinamento de alto nível mesmo, quando eu já não estudava mais, era 3 treinos por dia. Treinava às 6 da manhã, depois ali 10 horas da manhã, 10h30 e à tarde mais um treino. Então era treinar, dormir, descansar e se alimentar. Era a rotina de atleta e basicamente isso, né? O esporte, o remo não é um esporte que depende da natureza, assim, com o vento não dá, mas a natureza tem uma influência. Tem bastante. Quando o mar quando a lagoa está um pouquinho agitada, o vento está atrapalhando um pouquinho. Tem. Tanto é que algumas competições às vezes têm que ser adiadas ou canceladas. Jogadas no dia depois, para depois, porque realmente está muito... assim, o critério para cancelar ou adiar uma competição é a igualdade entre as raias. Porque não é que nem numa piscina que todas as raias são iguais, né? Não tem influência do vento. Às vezes tem lugares que uma raia está mais rápida que a outra, então quando tem uma certa injustiça, eles são obrigados a adiar ali um pouco para poder ter justiça entre todos os remadores. Até aconteceu em Londres, aconteceu que tinha uma raia, as raias do canto eram um pouco mais rápidas. Então, em vez de colocar os barcos mais rápidos no meio, eles colocavam nas raias laterais, né? Foi uma coisa que aconteceu... Não acontece normalmente, né? Então, até para treinar também, se tem um vento muito forte, não tem como. E aqui a gente sofre muito com isso, né? Por isso que a gente treinava cedo aqui também, porque tem vento sul e aí que dura dias aqui também, e a lestada que mexe tudo. Então, cada lugar tem a sua particularidade. E às vezes aqui à tarde, por exemplo, é difícil sair para remar à tarde, mas a gente sempre treinava de manhã. Então, tem bastante influência do vento, sim, aqui. Pelo carinho, acredito que a tua resposta vai ser Florianópolis. Mas tirando Floripa, qual outro lugar do Brasil, de Santa Catarina, do mundo, você curtiu muito remar? Olha, eu sou apaixonada por Lucerna, na Suíça. Eu competi lá 5 vezes e lá é considerada a meca do remo, assim, a raia mais perfeita de todas. E tem uma tradição muito grande, assim, também lá, né? Quando a gente vai para lá, a gente respira remo, aqueles barcos todos na raia. Então, um lugar que também quero voltar um dia, levar... A Alice já foi algumas vezes, mas o Davi nunca foi. Então, eu espero voltar lá um dia para passear, para ver uma regata também. E todo ano tem uma etapa de Copa do Mundo lá, né? Então, é bem tradicional mesmo. Que legal. Fabiana, como é parar? Você deixou as competições, mas segue envolvida com o remo. Mas tudo muda, né? Tem certeza que é um momento, uma escolha difícil para um atleta. Essa pergunta, Fabiana Beltrame, chega com a resposta no próximo bloco. Nossa parada é rápida, tempo exato para você encher o copo d'água e voltar para a gente seguir juntos com essa boa resenha. Ei, voltamos na sequência, hein? Não sai daí, que é rapidinho. Uou! Estamos de volta aqui na Record News Santa Catarina com a presença da campeã mundial de remo, Fabiana Beltrame, uma manezinha que levou o nome de Florianópolis, de Santa Catarina, do Brasil, para as raias desse mundão. Fabiana, inventamos aqui uma modinha que é a seguinte: começar o segundo bloco com uma pergunta fixa. Faço ela para todos os nossos convidados. O esporte é transformador? Te transformou como? A Fabiana, sem o remo, seria uma pessoa muito diferente? Sem dúvida, o esporte me transformou. O esporte mudou completamente a minha vida, o rumo, né, da minha vida. Antes eu não... Claro, eu comecei com 15 anos, ainda não sabia o que eu seria, né, quando fosse mais adulta, mas com o remo eu tive a certeza do que eu queria fazer e ele me transformou na pessoa que eu sou hoje. Tenho certeza que eu seria muito diferente se não fosse o remo. Teve uma história que na tua estreia em uma competição já subiu ao pódio. Sim, na primeira competição a gente ficou, eu e a minha parceira, ficamos em segundo lugar, vencendo de meninas bem mais experientes que a gente, com alguns meses de remo só. Então aquilo ali já foi um presságio do que viria e uma motivação também, né, para a gente continuar remando e conquistando aí títulos e medalhas. Agora sim a resposta que ficou para esse bloco. Por que parou? Parou porque era um momento, era o corpo pedindo, o ritmo de treinos, o que aconteceu?
Alguma lesão? Não. Não, lesão não. Eu tive poucas lesões assim na minha vida e sempre consegui passar por elas super bem, assim. Mas foi mesmo o cansaço que foi chegando, a idade também, né? Não só o cansaço físico, mas o cansaço mental também, porque é um esporte que está toda hora ligado ali. Todos os esportes de alto nível tu tem que estar concentrado, mas no remo, assim, eu emendei muito uma temporada na outra. Certo. Tipo, eu era muito maníaca do treino, sabe? Eu tinha que estar sempre bem. É a louca do treino. Eu era a louca do treino. E aí chegou uma hora que não, agora eu vou ter que parar, descansar, mentalmente principalmente, estava já com a cabeça cheia, assim. E também sensação de dever cumprido, assim, sabe? Eu vi que não, já alcancei tudo que eu poderia alcançar, que eu quis alcançar. Então já está na hora de descansar, ter outro filho também, que eu queria ter outro filho. E ter outro filho enquanto atleta ia ser muito pesado, então decidi parar. E me preparei psicologicamente para esse momento, né, de parar. Assim, não, em 2016 eu queria ter participado das Olimpíadas, mas não classifiquei. Mas em 2016, no final do ano, eu vou me aposentar. Mas acabou que percebi que eu não estava preparada para esse momento. Foi muito difícil, assim, porque tu respira aquilo 24 horas por dia, né? E, de repente, não tem mais nada, não tem mais aqueles objetivos de competição, não tem mais os treinamentos diários. E, assim, nos 3 primeiros meses, tudo é festa, né? Porque aí não tem horário para cumprir, não tem nada para fazer. Mas depois que cai a ficha, assim, é bem difícil, sabe? E aí depois eu conversei com outros atletas que passaram por isso também. Então, o conselho aí que eu dou para os atletas que estão na ativa ainda é tentar se preparar psicologicamente, mesmo com ajuda psicológica. Eu achei que eu estava preparada, sabe? Entendi. Mas não estava. Passei por um processo de depressão também, fiquei um pouco depressiva, fiz muita terapia e hoje, graças a Deus, estou bem. Há vida após o esporte, graças a Deus, né? Então, é só porque aquilo é uma vida muito intensa, né? A gente vive muito intensamente. E depois que para tudo. Mas agora eu estou curtindo aí minha aposentadoria com a minha família. O pessoal tem usado uma expressão de 0 a 100 muito rápido. No caso é do 100 a 0 Exatamente, muito rápido, né? Um dia rápido. cheio de atividade, no outro. Bem complicado. Mas não é que é uma coisa ruim, né? Porque tem que realmente estar preparado para aquele momento ali. Legal. Como é que está o remo feminino no Brasil? Muitos esportes a gente, né, percebe que são muito mais masculinos do que femininos, outros mais femininos, enfim, como é que está o remo? Esse é bem equilibrado, né? Sim, ultimamente está bem equilibrado, assim, tem bastante atletas surgindo aí, atletas novas, né? Ultimamente agora quem tá despontando é o Lucas Vertem, né, que é do Flamengo, do Botafogo, que foi para as Olimpíadas de Tóquio, foi muito bem e tudo. Mas o remo feminino está ali junto, está crescendo e sempre tem meninas novas vindo, né? Isso é muito bacana. Então, teve a classificação agora para o Pan-Americano do Chile, vários barcos femininos classificaram também. Então, estamos indo no caminho aí. Legal. Sei que até que eu ia te perguntar, e a base? Está vindo forte no remo? Tem uma galera se interessando? Está tendo uma renovação nesse esporte? Tem bastante gente, uma gurizada boa aqui em Florianópolis, no Martinelli. Nossa, a gente vê a garagem cheia de criançada e isso é muito bom. Hoje em dia a gente sabe que é difícil competir com a tecnologia, a internet, né? Então, qualquer criança, adolescente que venha para o remo já é uma vitória, que vá para o esporte, né? Porque realmente, às vezes eles querem ser tiktoker, youtuber e não querem muito saber do trabalho duro ali do esporte. Porque o esporte é duro, não é fácil. Às vezes é mais fácil, sei lá, gravar um videozinho para o YouTube e tal, mas a galera tá vindo, tem bastante gente, mas acho que tem uma organização maior do remo nacional para a gente conseguir tirar esses talentos aí, né, peneirar esses talentos para vir mais resultados internacionais, que é o que a gente precisa, né? Florianópolis é um paraíso, né, para quem quer curtir o remo, aprender o remo. Temos 3 escolas ali, 3 clubes que oferecem as aulas, então... Se você está vendo a gente aqui, ficou curioso, procura, tem Aldo Luz, Riachuelo, Martinelli, né? O que você mais se adapta ali, Isso, porque é um paraíso para o remo. E é um espaço muito bacana ali, né? De frente para a ponte. Eu falo que é uma das paisagens mais nobres aqui de Floripa, é ali de frente para a ponte. Então, agora que tem um semáforo lá, que as crianças podem atravessar. Exatamente. A briga sempre era essa, né? Para os pais deixarem seus filhos atravessarem ali e tal. Então, agora está mais seguro. Então, é um esporte muito bacana, que dá muita disciplina,
as crianças têm que ajudar a levar o barco para a água, tem que lavar o barco depois que usa. Então, acho que o esporte, mesmo que a criança não vá ser atleta, eu acho que ensina muita coisa. É importante a criança, o adolescente, praticar alguma coisa. Não precisa ser só o remo, qualquer esporte eu acho que ensina essa coisa da disciplina, do trabalho em equipe, né? E o remo é muito bom para isso também. Fabiana, eu sempre ouço uma trilha sonora para cada esporte, né? Acho que esporte e música combinam muito bem. Tem um gênero musical que a galera do remo curte mais? Ah, é bem... Eclético. Bem eclético, bem eclético. Eu gostava, assim, antes da regata eu gostava de ficar mais concentrada, assim, não ouvia muita música. Mas para treinar, Sepultura, assim... um negocinho mais leve, um negocinho mais leve. Mas para treinar, assim, gostava de um pop, assim, uma coisinha mais light, assim. Mas é bem eclético, assim, tem gente que gosta de eletro, tem gente que é do sertanejo, então é muito de cada pessoa, de cada região também do Brasil, né, que é o Brasil muito grande, mas música é tudo de bom, né, com certeza para remar. E hoje com a tecnologia, né, os fones à prova d'água, sem fio, aí dá para até levar um fonezinho no barco aí, sem preocupação. Até no barco acho que tira um pouco a concentração. Né? Aquele treino livre. O técnico não ia gostar muito disso, não. Mas para treinar na máquina, no remo indoor, é bom. Eu uso sempre. Vejo você treinando aí nos vídeos, é num simulador de remo, equipamento que reproduz, né, os movimentos do barco no mar. Mas fica na tua sala, é a tua sala que eu vejo ali quando eu vejo o vídeo? Isso mesmo. É meu escritório ali onde tem as minhas medalhas, meus troféus. Aí eu gravo os vídeos ali para o pessoal se inspirar também. Então é um equipamento assim maravilhoso, porque todo mundo pode ter. Tem uma foto na tela aí você no equipamento. Todo mundo pode ter em casa, né? Claro que é um equipamento que não é tão barato, tem modelos mais baratos que dá para fazer o mesmo movimento. Curiosidades jornalísticas. Quanto custa um equipamento, uma média, um equipamento desse? Esse dessa marca aí que é o melhor que os atletas usam. Teu é top, né? É que eu, da época de atleta, né, 14 mil, tá em torno desse. Mas tu encontra hoje por 3, 4 mil um equipamento que já dá para fazer um treino de remo, não sendo profissional, dá para, né, remar tranquilamente. E eu sou suspeita para falar, mas é uma atividade que mexe o corpo todo e vai te deixar em forma, com certeza. Uma vez eu falei na televisão, Balanço Geral, que já pratiquei remo. Acabou o programa, minha mãe, Dona Orleta, me ligou e disse, Mancha, você já praticou remo? Onde? Na época que eu fui estudar em outra cidade, e no condomínio, estava te contando, né? No condomínio que eu morava, tinha uma academia e um brother dava aula de remo nesse tipo de equipamento, desse simulador mais antigo. Claro, faz muito tempo isso, né? Eram 3 equipamentos na academia e ele era de graça, eu me inscrevi e pratiquei durante uns 4 meses. Já valeu? Já posso botar no meu currículo que eu pratiquei um pouquinho de remo? Já pode. Já pode até voltar agora, já sabe o movimento. Verdade. Posso dizer que pratiquei remo nas letras minúsculas, eu boto. Foram só 4 meses. Você participou do projeto Floripa 350 e NDTV com uma matéria com a repórter, minha amiga Kelly Borges. O material ficou demais. Parabéns aos editores, aos produtores, a Kelly, ao cinegrafista. Vamos assistir um pedacinho? Bora. Pode rodar aí. Hoje, com o desafio de me ensinar em uma reportagem a remar. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Tá pronta pra isso, mulher? Pronta, vai sair remando daqui hoje. Então vambora. Isso a gente aprende normalmente no tanque, né? 1 ou 2 aulas. E aí, quando já pegou bem o movimento, daí vai pra água. Então, essa aqui é a posição da ré. Daqui, eu vou primeiro tirar a pá da água, estender o braço, inclinar o tronco e depois vir com o carrinho, flexionar as pernas. E aí coloca a pá na água e aí é o contrário. No começo assim é um pouquinho... Socorro. Isso, estende as pernas. Cá. Isso. É isso, né? Isso. Agora você vai estender primeiro os braços. Estende os braços, inclina o tronco, flexiona as pernas com o braço estendido. É isso? Isso. Agora coloca lá na água, pá. E ao contrário. Primeiro as pernas. Isso. O corpo tem que estar todo conectado. Tá. Bastante coisinha no início, mas depois vai. Começa lá atrás, na ré. Tirou da água, estendeu. Boa, isso aí. Ter o primeiro contato com o remo no tanque foi essencial. Me deu um pouquinho só de confiança para tentar repetir no mar.
de tão nervosa que eu tô, mas vambora pra água. Eu não sei o que é pior, se é ficar na frente, vendo, sabendo que ela tá aqui atrás de mim, vendo tudo que eu tô fazendo de errado, né? Ou se é ela estar atrás mesmo pra me dar o suporte necessário, porque daí eu sei que, tipo, querida, tá errado, deixa que eu te socorro. 1, 2, 3 e... Agora é o seguinte, vai tentar fazer o que a gente estava fazendo lá no tanque. Ok. Deixa ela na horizontal só para eu te mostrar como é que é. Tá, vai lá. Ó, vai estar aqui, Ok. tá conseguindo ver? Tô. Aí você vai tirar e vai fazer um movimento. Ah, é porque aqui ela tem que virar, É, né? tem que virar. Hoje, com um desafio de... Que legal. A matéria tá completa, aí você encontra no YouTube da NDTV, no Balanço Geral, Florianópolis. Várias constatações, né? Primeiro, tem uma professora como essa, já é uma vantagem. Segundo, a Kelly foi direitinho, né? Mandou bem, Aprendeu, a mandou professora bem. ajudou, a Kelly teve a disposição de aprender. Sim, você vê foi que, bem. que normalmente um aluno leva 1, 2 dias no tanque, remando meia hora pelo menos ali, ela pegou e já foi, remou uns 5 minutos no tanque, já foi para a água, então saiu super bem. Eu falei para ela. Deu até para entender como funciona ali, né, o processo. Primeiro começa a remar naquele equipamento, Isso. pegar ali bem a prática para depois entrar no mar. Exatamente, que na água é mais complicado, porque tem a palamenta, que é a virada da pá, e tem o equilíbrio do barco, que é muito difícil também. Então ela mandou super bem. Deixa eu pedir para o Alex me entregar aqui um negócio, que é o seguinte, Fabiana. Florianópolis completou 350 anos, uma cidade que tem tudo a ver com a tua história. Em nome de todo o Grupo ND, do presidente Marcelo Corrêa Petrelli, de todos os diretores, jornalistas, editores, cinegrafistas, produtores e de cada funcionário da NDTV, Record TV, quero te entregar essa placa em homenagem aos serviços prestados ao remo manezinho, catarinense e brasileiro e mundial. Oh, que bacana. Uma sincera homenagem a quem abraça a cidade, Fabiana Beltrame, pela sua contribuição inestimável ao esporte. Nossa homenagem nos 350 anos de Florianópolis. Você faz parte dessa história. Florianópolis 2023. Um abraço na cidade. Oh, que lindo, obrigada. Não sei se vai ter um lugarzinho, é tanta medalha, tanto com troféu lá no certeza. memorial, mas dá uma ajeitadinha lá Vai ter um lugar para colocar especial, mais esse, com certeza. Fabiana, o que você imagina onde é que a Fabiana vai estar daqui a 10 anos? Uns 360, giro completo. 360 anos. Eu acho que eu vou estar com a minha família, o meu projeto aí bombando no Brasil inteiro, o projeto Remo Fitness. E muito feliz. E aqui em Floripa, ainda aqui em Floripa, que eu amo essa cidade também, e espero passar o resto da minha vida aqui. E o remo? Temos muito para crescer ainda no remo? Temos, se Deus quiser, o remo vai crescer cada vez mais. E nós vamos ter muitos atletas aí catarinenses, manezinhos no topo do mundo, né? Como a gente espera. O remo te levou longe, né? Você foi um atleta, teve uma carreira. Foram quantos anos profissionalmente remando? Foram 19 anos. Muito, né? Bastante, Bastante. Te levou muito longe, né? Da Eslovênia a Lucerna. O remo foi assim, conheci o mundo, né? Vários lugares do mundo por causa do remo. Sou muito grata ao remo, né? Por tudo isso, e o remo fez parte e sempre vai fazer parte da minha vida, né? Sem dúvida. Que legal, Fabiana. A gente está chegando na retinha final do programa. Vou pedir para deixar uma mensagem para aniversariante do ano, né? A gente comemorou muito o mês de março, a data dos 350 anos, mas o nosso projeto Floripa 350 e NDTV vai até o final do ano. É o ano todo destacando pessoas, personalidades, lugares, histórias da nossa Floripa. Qual o recadinho que a gente podia dar para essa aniversariante? Bom, primeiro, parabenizar por esse projeto maravilhoso de vocês. É muito bom ver vocês valorizando o pessoal aqui, né, os manezinhos, que tem muito aí o que mostrar. E a cidade, assim, Floripa é meu coração, assim. Moro aqui, amo demais essa cidade, tudo que ela representa para mim. Sou manezinha de coração e espero ficar aqui até o resto dos meus dias e aproveitar cada cantinho que ela tem, que é especial, né? Muito de coração mesmo. Carmela Dutra ou Carlos Corrêa? Carlos Corrêa. Carlos Corrêa. Tem um lugar especial na ilha? Você falou aqui, comentou alguma coisa da ilha, uma praia, um cantinho que você gosta de ir com a família, sempre aponta para lá, a bússola sempre aponta para lá, tem algum lugar? A gente gosta muito de ir na Costa da Lagoa, fazer a trilha da Costa da Lagoa, almoçar lá, pegar o barquinho para voltar.
Então, tem muitos lugares, né? A ilha é muito rica, então é difícil escolher só um, mas esse é um dos que a gente mais gosta. Esses dias eu fui fazer a trilha da costa e me falaram, não, a trilha é 2h30 para ir, 2h30 para voltar. 5 horas para ir, tive que voltar de barco, não aguentava mais caminhar. Não, é pesadinha a trilha. Tá bem, agradecer, legal, demais a tua presença. Eu falo sempre, né? Quando a resenha é boa, o tempo voa. Estamos acabando o programa semana que vem. Quinta-feira a gente volta aqui na Record News Santa Catarina com Conexão ND, com mais um papo interessante, uma resenha boa demais, sempre destacando o esporte catarinense, nacional e, no caso da Fabiana, mundial. A gente volta quinta que vem. Até lá!